Olá, agora vamos entender como aplicar o levantamento planiltimétrico que recebemos no projeto arquitetônico. O meu projeto possui 3 pavimentos. O pavimento do subsolo, ou em alguns lugares também nessa situação aqui chamado como semi-enterrado, o pavimento térreo e o pavimento superior. Vamos começar falando sobre a planta do térreo, que é onde eu tenho todas as especificações de níveis mais visíveis. Eu vou desligar algumas layers para ficar mais fácil a visualização. Eu uso o layoff, vou desligar essa vegetação, as cotas. Eu acho que já ficou mais limpo. Quando fazemos um projeto de arquitetura deste modelo, que tem um terreno acidentado como este aqui, daqui a pouco eu vou te mostrar a maquete. Na próxima aula eu vou te mostrar a maquete desse terreno, você vai ver como ele é bem acidentado. Pelas curvas de níveis, se a gente voltar aqui no topográfico, cada curva de nível dessa aqui sobe 50 centímetros. Então eu tenho da frente até chegar aqui no fundo mais de 5 metros de desnível. Isso em 50 metros de comprimento. É quase praticamente aí 10% de inclinação no terreno. Então nós temos um terreno bem inclinado. Nessas situações, a gente precisa informar as curvas de níveis aqui no nosso projeto arquitetônico. Como que eu faço para inserir estas curvas aqui, com os níveis especificados, em cima deste desenho? O primeiro passo é voltar aqui na planta do levantamento planiltimétrico e copiar o contorno do lote juntamente com as curvas de níveis. Seria copiar estas curvas aqui e o contorno do lote, certo? Eu já fiz aqui ao lado rapidinho para ficar mais fácil da gente entender. O próximo passo, antes de eu copiar para o projeto arquitetônico, é usar um comando que chama flatten, traduzido é achatar. Por que eu uso esse comando? Eu vou te mostrar aqui, eu vou mudar para o modo 3D a visualização, para você ver aqui, ó, eu tenho o contorno do terreno aqui e minhas curvas de níveis estão lá em cima, porque o levantamento planiltimétrico é feito em 3D. Quando eu uso o comando flatten no modo 2D, essas linhas passam tudo para junto do terreno. Eu vou voltar aqui para o topo. Se esse View Cube aqui não estiver aparecendo, você vem no menu View e clica aqui, ó, View Cube, que ele aparece, ok? Eu vou usar o comando, eu seleciono e digito FL. Já vai, o AutoCAD vai autocompletar aqui para mim, ó, flatten. Opa, esse aqui, ó, flatten, F-L-A-T-T-E-N. Ele está perguntando para mim se é para eu remover as linhas escondidas. Eu não quero que remova, só confirmo com o botão direito e ele já achatou. Quando eu volto para a visualização 3D, olha aqui, ó, aquelas lá do levantamento ainda estão em 3D e essas aqui que eu vou levar para o meu projeto arquitetônico passaram para o plano. No eixo Z, elas estão todas na coordenada 0. Então eu volto aqui para a visão de topo. E antes de eu copiar para o meu desenho, eu seleciono os objetos. Nós vamos aqui nas propriedades e eu vou mudar para Layer 0. O tipo de linha vai ser by Layer, a escala é 1 e o resto tudo by Layer. Tá certo. Pronto, agora é só eu selecionar isso aqui, dar um Ctrl C, mudo com o Ctrl Tab aqui para o projeto arquitetônico e Ctrl V para eu colar aqui as linhas da topografia. Pronto, agora é só eu selecionar elas, colocar na layer que eu quiser, para a layer de esquadrias fundo. Pronto, aí é só eu selecionar elas mais uma vez e colocar elas, deslocar elas até a posição definitiva, que seria aqui a posição no projeto arquitetônico. Depois que eu copiar, que eu mover essas linhas que eu já tenho aqui no meu projeto arquitetônico, eu preciso inserir essas anotações dos níveis, né, da linha da curva de nível 00 a mais 50, mais 1, mais 1,50, mais 2. E eu preciso acrescentar também os níveis das extremidades do terreno, que eu tenho aqui, ó. O ponto mais 1, o ponto menos 32 no canto esquerdo da frente, canto esquerdo do fundo mais 4,66 e canto direito do fundo mais 5,26. São essas as informações que eu preciso copiar para o meu projeto, porque eu preciso ter os níveis nesses pontos, correto? E a partir daí eu vou lançando os níveis. Aqui eu tenho também os níveis do passeio de acesso,
nível da piscina, e aí aqui já é o trâmite normal do projeto arquitetônico em relação aos níveis. No caso do meu desenho aqui ainda, eu inseri as linhas as curvas de nível, aliás, e os níveis, na minha planta do subsolo, ou semi-enterrado, como preferir. Aqui na parte onde está abaixo do terreno, o subsolo, eu deixei só a projeção delas, marquei a projeção também da minha construção. Eu tenho as curvas de níveis no térreo e no pavimento superior eu já não tenho mais estas curvas, eu tenho só os níveis do pavimento, mas ainda assim eu tenho a projeção da construção lá no pavimento térreo. Tá? Alguns profissionais não usam fazer essa representação aqui da projeção do térreo lá embaixo quando fazem a planta do pavimento superior, mas eu recomendo, eu aconselho que faça, porque facilita muito a visualização da implantação do pavimento junto ao entorno. Lá na obra é mais fácil de visualizar, ok? É claro também que se você estiver desenvolvendo aí um prédio de 20 andares, você não vai repetir essa implantação aqui andar por andar. A partir do andar tipo, a representação não aparece mais. Bom, eu tenho já então as informações, as curvas de níveis inseridas aqui, as informações dos níveis dos cantos do terreno. Nós vamos fazer agora uma pequena pausa e na próxima aula eu vou conversar contigo sobre esta planta aqui, que eu falei na aula anterior, que é a planta de movimentação de terra, ok? Eu te vejo lá então.